o cultivo das relações interpessoais. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 16, versículo 1 até o versículo 16. Estamos no finalzinho do livro de Romanos, capítulo 16, versículo 1, que diz assim: recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que o recebais no Senhor como convém os santos, e a ajudeis em qualquer coisa que vos necessitar, para que tenha hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, aos quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhe agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Saudai a Maria, que trabalhou muito por nós. Saudai a Andrônico e a Júnia, muitos meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim a Cristo. Saudai a Ampliato, meu amado no Senhor. Saudai a Urbano, nosso cooperador em Cristo, e a Estaques, meu amado. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai aos da família de Aristóbulo. Saudai a Herodião, meu parente. Saudai aos da família de Narciso, os que estão no Senhor. Saudai a Trifena e a Trifosa, aos quais trabalham no Senhor. Saudai a amada Pérside, a qual muito trabalhou no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, Emília. Saudai a Círclito, a Flegonte, a Hermas, a Pâtrobas, a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filógulo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros com os santos ósculos. A igreja de Cristo vos sauda. Podeis aceitar, meus amados irmãos, o cultivo das relações interpessoais. A carta de Paulo aos Romanos é singular não apenas quanto ao seu conteúdo, mas também quanto à sua conclusão. E aqui está a mais longa lista de saudação feita pelo apóstolo Paulo. Para quem nunca tinha prestado atenção no livro de Romanos, aqui nós estamos terminando o livro de Romanos praticamente, não estaremos conseguindo acabar hoje, mas nós vemos que no final da carta, nós vemos o apóstolo Paulo dando saudação a muitas pessoas. Saudação esta, à primeira vista esse capítulo parece um árido, que somos inclinados a subestimar o valor dos seus ensinos. Entretanto, no epílogo dessa missiva, Paulo enfileira grandes verdades e preciosos ensinamentos acerca de relacionamento. E é uma coisa que a igreja sofre hoje em dia. A igreja sofre hoje em dia com essa palavra relacionamento. Relacionamento não quero dizer assim, pastor, eu tenho mais afinidade com esses, mais afinidade com aquele. Pastor, eu não tenho muita afinidade. Não,
Eu estou dizendo relacionamento de cristão, não existe afinidade. Relacionamento de cristão não existe favoritismo. Todos eles são iguais. Somos da mesma família. Comemos na mesma mesa. Temos o mesmo tesouro. Somos filhos do mesmo pai. E o pai ama nós igual. Paulo enfileira grandes verdades. E para usar uma conhecida expressão de Crisóstomo, devemos aproximar-se dessa introdução como garimpeiros à carta de grandes, garimpeiros a cartas de grandes e romanos. Olha só, garimpeiros a carta de grandes tesouros. E Romanos capítulo 16 pode ser dividido em 5 pontos. 5 pontos de recomendações, saudações paternais. Nós encontramos na carta de Romanos também exortação, nós aprendemos aqui algumas terças-feiras atrás. Nós encontramos também saudação fraternal. Saudação fraternal quer dizer saudação familiar. Uma saudação fraternal é diferente de uma saudação com estranho. Quando você chega num irmão, quando você chega na mãe, quando você chega num parente, a saudação é diferente do que quando você chega num estranho. E o apóstolo Paulo aqui, ele dá uma saudação fraternal à igreja de Romanos. Então, peraí, os romanos faziam parte da família de Paulo. Quando aqui nós vemos muitos versículos, Paulo fala assim: meus irmãos, na qual é meu irmão, na qual é meu parente. Não quer dizer que é de sangue, quer dizer que é família. Meu irmão, por que você chama o irmão Edson de irmão? Porque ele é da minha família. Não estou falando da família biológica, estou falando da família celestial. Como é que você está tratando o teu irmão? Olha só, meus amados, o escritor, ele diz que a sintetisa-se em 3 verdades preciosas. Primeiro, Paulo, ele escreve a alguns amigos para saudar, capítulo 16, 1 a 16. Paulo, ele escreve descreve alguns inimigos a evitar. Do capítulo 16, versículo 17 em diante, Paulo dá uma recomendação na saudação dele, a evitar alguns inimigos. E Paulo também escreve alguns servos que devem ser honrados. Quando Paulo fala isso, Paulo está ensinando nós a saudar, está ensinando nós a evitar, e está ensinando nós a honrar. E quando eu falo isso, eu vejo uma recomendação, a importância do relacionamento. E eu vejo uma recomendação, meus irmãos, pastoral aqui, aonde nós encontramos em 16, capítulo 1, 16, versículo 1 e 2, que diz bem assim, ó: recomendo-vos a nossa irmã Febe. Olha que irmãzinha, viu? Olha que irmãzinha. Quando o pastor fala assim, final do ano, irmãos, não esquece de levar a sua carta. É para você não chegar na igreja. Se é que você vai numa igreja, eu creio que você vai, porque tem gente que vai para o Brasil e volta mais estragado do que saiu. Tem gente que vai para o Brasil e se transforma. Tem gente que vai para o Brasil e não se preocupa nem levar carta, porque lá não quer nem ser reconhecido como cristão. Volta desviado, achando que Deus não acompanha essa viagem, achando que Deus não está vendo. Quando o pastor fala, leva a sua carta, é para você chegar na igreja. O pastor vai se apresentar a você, vai apresentar você para a igreja. E quando você é apresentado naquela igreja, você se torna membro daquela igreja e ovelha daquele pastor enquanto você estiver lá. Não adianta você levar uma carta de recomendação para o pastor da igreja, fazer ele assinar e depois sair para lá e para cá como se você não tivesse pastor. Não, irmão.
pastor pegou a sua carta, assinou, ele é responsável por você, qualquer coisa ele liga para mim e diz assim, ó, está dando mau testemunho aqui. Mas essa irmã, essa membra, aqui está sendo recomendada pelo apóstolo Paulo. Uma irmã está sendo recomendada, carta de recomendação. Capítulo 16, versículo 1 diz assim, ó: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja em Cencreia, para que o recebais no Senhor como convém os santos, e os ajudei em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. O apóstolo Paulo está escrevendo na carta todas as qualidades daquela irmã. Recomendo essa irmã, recomendo esse irmão, dirigente, cantor, pregador, fiel dizimista, plena comunhão, tudo que você tiver ali, ó, você precisa ser honrado na carta, você precisa ser honrado diante dos fiéis. E eu tenho o prazer de ler uma carta assim. Eu perco uma meia hora apresentando uma carta dessa, que vale a pena. Quem se sacrifica para o Senhor precisa ser honrado. E nós vimos o apóstolo Paulo aqui, as cartas de recomendação eram comuns e necessárias naquele tempo. Segundo Atos capítulo 18, versículo 27, abre a Bíblia lá, Atos 18 e 27, o que que diz lá? Vamos lá, vou folhear a Bíblia aí. Atos 18 e 27, uma vez que os crentes precisavam contar com a hospitalidade dos irmãos, lá não existia hotel, lá não existia parentes, talvez, o irmão ia viajar para outra cidade, ele dependia da hospitalidade dos irmãos. Então o irmão chegava lá, apresentava a carta de recomendação vinda do pastor de lá, de outro lugar, aqui, o pastor apresentava na igreja, e o pastor já falava, irmãos, quantos querem receber essa irmã aqui, esse irmão aqui, hospedar na sua casa, irmãos? Era aquele duelo ali, era aquela disputa, eu, pastor, eu, pastor, pastor, eu, pastor, pastor, eu, pastor, eu, pastor, eu. Por quê? Porque a Bíblia diz que a igreja dos apóstolos, lá em Atos, eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e na comunhão. Ei, se tu não partir o pão, meu amigo, não adianta nem você ser crente. Quando você precisa fazer o papel da hospedagem, você se esquiva, vira as costas, faz que nada é, não estou nem aí, vou viajar, pastor, não vai dar certo, não tem quarto, mas naquela época tinha quarto, tinha nada. Naquela época não tinha casa de 3, 4 quartos, sala com ar-condicionado, um monte de conforto, que nem nós temos hoje. O que a Bíblia diz? Atos capítulo 18 e 27, lê bem alto. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. Querendo ele passar por Acaia, uma cidade, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem. Olha aqui, ó, escreveram aos discípulos lá daquela cidade que o recebesse. Receba esse irmão aí, pode receber. Agora eu fico com o pé atrás quando a pessoa vem, diz que é crente, diz que prega, diz que canta, diz que é profeta, mas não tem carta de recomendação de ninguém. Não tem carta de recomendação do seu pastor. Pastor, por que você não pega a carta de recomendação do teu pastor? Ou você é uma ovelha desobediente e submissa, ou você tem alguma culpa no cartório que não quer ser revelado. Então se tem algo escondido, não é aqui que você vai ser charlatão. Se você tem carta de recomendação, pastor, está recomendado, em plena comunhão, irmão canta, irmão prega, irmão papá, pode, na mesma hora já pode dar o ponto para essa pessoa. Está sendo recomendada. Está ali o telefone do pastor, está ali qualquer coisa, o pastor entra em contato. Não, irmão, é uma benção, irmã, é a benção, beleza. Está sendo recomendado. Não tem nada que, pastor, olha só, meus irmãos, nós temos que cuidar com o púlpito. Por quê?
Porque vir aqui qualquer um pode vir. Mas já teve igreja no Brasil que o camarada chegou numa pinta de pregador, chegou lá e todo cheio de mistério, deram púlpito para ele pregar. Eu sou pastor, eu sou isso, aquilo. O cara pregou, o cara botou a igreja no auge, o cara fez aquele reteté dentro da igreja, e depois o camarada entregou o púlpito, foi lá no pastor e falou bem assim: ô, você está péssimo como pastor. Nossa, mas por que isso? Meu Deus do céu, você está péssimo como pastor. Sua igreja está... Mas como? Olha o Pentecostes. Pois é, mas você sabe quem eu sou? Você é um homem de Deus. Capaz, eu sou um pai de santo. Eu sou um pai de santo. E olha só o que eu fiz com a tua igreja. E foi culpa tua, porque você não teve discernimento e zelo com as ovelhas. Por isso que eu valorizo os profetas da casa. Por isso que eu valorizo os cantores da casa. Porque eu sei da onde eles tiram a água. Dificuldade eu sei também, mas tu pode ter certeza, a água eu sei de onde está vindo. É a mesma fonte, é o mesmo, entendeu? Por isso dá gosto. E você vê que o negócio pega aqui no final do culto, que é uma bênção de Deus, e não é fogo estranho não, é só soprar no outro dia, que o zoinho já brilha de novo, já está sentindo a presença do Senhor. Carta de recomendação o apóstolo Paulo pedia e também dava. Olha aqui, meus irmãos, segundo o escritor, diz que Febe era uma mulher que realizara eminente serviço à igreja, e a recomendação tinha de ser proporcional ao seu caráter e devoção. Uma carta de apresentação daria a Febe, essa irmã, o acesso à igreja de Roma. Ela era membro da igreja em Cencreia. Olha aqui, onde se localizava o porto de Coríntios, 15 quilômetros a leste da cidade. Essa igreja em Cencreia se localizava na cidade de Coríntios. Quem sabe era uma congregação, tá? Pastor, como é que você prova isso? Atos capítulo 18, versículo 18. Abre a Bíblia lá. Atos capítulo 18, versículo 18. A igreja em Cencreia talvez fosse filha da igreja metropolitana de Coríntios. Presta atenção aqui. Atos capítulo 18, versículo 18. O que diz lá? Paulo, permanecendo ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e navegou para Síria. Acompanharam esses seminariados. Em Cencreia, Paulo rapou a cabeça e tinha feito. Olha aqui, Paulo, ele ficou ali por muitos dias. Ali aonde, pastor? Em Cencreia. Quem morava em Cencreia? A irmã Febe. Então Paulo dá de entender que Paulo se hospedava na casa dessa irmã. Essa irmã, ela era útil para a casa do Senhor. Ela hospedava o missionário. Quando nós vimos aqui que Paulo ficou ali muitos dias, despedidos dos irmãos, e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, um outro casal que acompanhava Paulo, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Ele rapou a cabeça porque fez um voto. Hoje alguns param de comer arroz porque fez um voto, outros param de tomar Coca-Cola porque fez um voto, faz um jejum porque fez um voto. Voto é bom, desde que você leve a sério. Não faça voto de tolo. Olha aqui, Febe estava viajando de Cencreia a Roma, e possivelmente foi a portadora dessa carta para os irmãos lá em Roma, tá? E quando eu vejo algo interessante, eu vejo o papel importante da mulher na igreja. Ontem nós tivemos uma aula abençoada e nós tocamos nesse assunto, porque muitas das vezes a mulher é discriminada, porque muitas das vezes a mulher, ela é colocada como lixo e o homem é passado como inocente. Não, Senhor, ninguém peca sozinho, os dois pecam, entendeu? E quando eu vejo em primeiro lugar o importante papel da mulher na igreja, eu vejo lá no capítulo 16, versículo 1 e 2, Febe era uma servidora à igreja de Cencreia. Ela trabalhava, ela fazia um papel ali muito importante. E essa palavra servidora, lá no original,
tem a conotação de diaconia. Diaconia é ministério, pastor. Pois é, ela fazia o papel de diaconia, mas ela não foi separada ao ministério de diaconia, porque a Bíblia não nos dá apoio de separação a ministério de mulher. A Bíblia não nos dá apoio de ordenação a ministério de nenhuma mulher. Reconhecimento, sim. Você pode chamar minha esposa de pastora, ela é a esposa do pastor. Agora, nunca separar uma mulher ao ministério. Nós temos respaldo bíblico. Nós vimos a Febe trabalhando como diaconia. Por quê? Porque naquele lugar não tinha obreiro ainda, mas assim que levantasse um obreiro, o obreiro iria assumir aquele lugar. A liderança, você sabe aonde está, entendeu? Quando eu vejo algo interessante, Febe era uma servidora da igreja. O termo pode denotar simplesmente o exercício de caridade e da hospitalidade que deveria caracterizar a vida de todo verdadeiro crente, e que Febe parecia manifestar em assinalado grau. Ela era uma mulher muito prestativa, tá? E olha aqui, ó, o escritor tem razão quando declara não haver nenhuma menção do diaconato feminino no restante do Novo Testamento. Por conseguinte, o que se enfatiza nessa epístola a importância de Febe para a igreja como servidora e protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi protegido por ela. O apóstolo Paulo foi cuidado por ela. O apóstolo Paulo, quando chegava naquela cidade, ele era recepcionado por aquela família, ele era cuidado pelaquela família, ele ficou hospedado naquela casa por aquela família, ela cuidava daquela igreja para o apóstolo Paulo, enquanto não tivesse obreiro naquela cidade. Quando eu vejo essa irmã, eu vejo algo importante de novo, o importante papel do cuidado mútuo na igreja. Capítulo 16, versículo 2 diz bem assim: Febe era protetora de muitos, e inclusive do apóstolo Paulo. E ele estava reconhecendo isso. Na carta que ele estava mandando para a igreja de Roma, junto com a irmã Febe, estava o reconhecimento da tal: olha, essa irmã é assim, e assim, e assim. Isso demonstra que Febe era uma mulher de posses e que usava sua riqueza para apoiar a igreja e também o seu apostolado. Quem sabe a irmã Febe mantinha o apóstolo Paulo. Quem sabe a irmã Febe ainda conseguia fazer algo a mais para o apóstolo Paulo e para a igreja que estava começando naquela cidade. Ela não se blindou para viver confortavelmente num castelo seguro em meio às tempestades da vida, mas serviu de porto seguro para muitos que estavam sendo batidos pelos vendavais furiosos das circunstâncias adversas. De acordo com o escritor, nós temos que Febe trabalhava num vasto campo da assistência e do cuidado dos necessitados. Ela era uma boa samaritana, sem se preocupar com títulos, sem se preocupar com cargos, mas o reconhecimento veio. Quando eu vejo, terceiro lugar, eu vejo o importante papel da recepção calorosa na igreja. Irmãos, até eu tenho vontade de chegar para ser recepcionado, porque o povo vai lá, o casal que está na porta vai lá com alegria: paz do Senhor, meu irmão, tudo bom, que Deus vai falar contigo nessa noite, que Deus sinta-se à vontade. Fica ali, recepção. Vai numa empresa para ver onde é que é o maior luxo, na recepção. Cartão postal, onde é que eles colocam todos os protótipos da empresa, todos os negócios que a empresa faz? Recepção. As melhores fotos da empresa? Recepção. A secretária e o secretário mais eficiente que tem na empresa, que sabe falar várias línguas, que sabe ter uma boa oratória? Recepção. Você chega lá, você é tratado como um rei. Recepção. Essa irmã Febe, ela trabalhava no papel caloroso da recepção da igreja. Capítulo 16, versículo 2, nós vemos: a igreja de Roma deveria receber a irmã Febe no Senhor como um membro da família.
não como um estranho, como um membro da família, e ajudá-la em tudo aquilo que se precisasse. Um membro da família, muitas das vezes nós vemos estar passando necessidade, e a gente às vezes se esquiva de ajudar ou ajuda. Mas aqui nós estamos falando da família cristã. A irmã Febe estaria chegando a uma igreja que ela seria estranha para aquela igreja, até o ponto de alguém ler aquela carta. O apóstolo Paulo não conhecia a igreja de Roma, porque não foi ele que abriu a igreja de Roma. A igreja de Roma foi aberta com aquele pessoal que estava lá no Atos 2, lá no Pentecostes. Tinha gente de lá, e de lá foram para lá e abriram as igrejas. Depois o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos para orientar esse povo. E quem leva essa carta? A irmã Febe. Uma irmã leva uma carta. Olha a responsabilidade dessa mulher. Essa carta, se ela tivesse sido extraviada, nem nós teríamos ela hoje. Mas não, essa mulher era responsável com as coisas de Deus. Essa mulher era responsável com a mensagem de Deus. Essa mulher, a palavra grega paratete, traduzido como ajudar, significa auxiliar, assistir, ficar atrás, enfim, empurrar ou sustentar alguém. Chegar o momento de Febe colher os frutos de sua semeadura. Quanto tempo essa mulher havia sustentado o apóstolo Paulo? Quanto tempo essa mulher havia aberto as portas para fazer culto na sua casa, para atender os irmãos da sua casa, para deixar os irmãos à vontade dentro da sua casa? Quem sabe pulando, quebrando lá, tudo lá, e depois do culto todo mundo vai embora, aí a irmã Febe vai arrumar todas as coisinhas de novo, né? Mas ela fazia isso com carinho. Quanto tempo ela fez isso? Quanto tempo ela recepcionou o apóstolo Paulo, chegando de viagem cansado, fazendo uma jantinha, cuidando da roupinha do apóstolo Paulo, preparando tudo. E agora o apóstolo Paulo está reconhecendo ela, para que façam assim como ela fez com ele, para que façam com ela quando ela chegar lá em Roma. Meus amados, chegar o momento de Febe colher os frutos, e a igreja é a comunidade da ajuda mútua. A igreja, nós, essa família, somos uma comunidade na qual, se nós vemos um irmão passando necessidade, é dever nosso, procurar descobrir, irmão, está passando necessidade, está passando por dificuldade, vamos fazer alguma coisa. Fazemos hoje, alguém fará amanhã. Plantamos hoje, colheremos amanhã. Pastor, mas eu não quero uma compra, porque Deus tem me dado fartura. Mas quem sabe não é uma porta que você deseja que abra, e até agora não abriu, mas tu pode ter certeza que pode abrir. Quando eu vejo uma saudação na vida de Paulo, eu vejo a importância das relações interpessoais, o valor da mulher. Aí eu vejo uma saudação paternal. Paternal é uma saudação de pai para filho. No capítulo 16, versículo 3 em diante, diz assim, Paulo passa da recomendação às saudações. Ele elenca 26 nomes, ali que nós lemos aqui, 26 nomes, ele elenca ali, ele dita 26 nomes, ele teria mais, mas ele coloca só 26, ele acrescentando na maioria dos casos uma apreciação pessoal e a palavra de elogio. Irmãos, quantas das vezes a gente só sabe criticar, né? A gente olha o companheiro, olha a companheira fazendo alguma coisa, mas em vez de você elogiar, você critica. Se você quer abrir a boca para criticar, é melhor ficar com a boca fechada. Entendeu? Porque quem critica não faz nada. Quem está fazendo alguma coisa, mas quem criticando não está fazendo nada, está atrapalhando. E a Bíblia diz que nós temos que abrir a nossa boca com sabedoria. Muitas das vezes você não sabe o que está acontecendo com a vida do irmão, com a tua irmã, mas você lasca o sarafo em cima. Entendeu? A Bíblia diz, abre lá, eu marquei aqui,
Mateus 7,12. Lê lá bem alto. Mateus 7,12. O que a Bíblia fala? Rapidão, vamos ver. Bem alto. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei dos profetas. Portanto, tudo que vós quereis que vos faça, faça vós primeiro, porque isso é a lei dos profetas. Não é primeiro eu quero ouvir para depois eu fazer. Tem gente que só faz coisa boa, só agrada, só elogia se alguém fazer alguma coisa para você. Você não, irmão, faça primeiro, elogia. Certo pregador foi num restaurante e viu que a garçonete estava brava, estava atendendo todo mundo bravo, estava todo mundo assim. A filha falou bem assim: pai, o que tem com a garçonete? Ela não está legal, ela está assim meio estúpida com todo mundo. Aí o pai falou: ela não deve estar tendo um dia bom. Mas aquele pregador falou bem assim: eu vou mudar um pouco, talvez ela precise de algum incentivo. Aí chamou a garçonete: garçonete, por favor, vem aqui, você pode trocar essa nota de 50 para mim? É que eu queria te dar uma gorjeta, você merece. Você está aí trabalhando, fazendo um trabalho excelente. Você pode ir lá trocar para mim? A garçonete pegou, já foi lá, trocou, aqui, toma aqui uma gorjeta para você. Mudou o jeito de tratar. Mudou. Quebrou aquela ira daquela menina. Talvez ela estava num dia ruim, mas precisava que alguém fizesse alguma coisa boa para que ela pudesse fazer também. Quer ser tratado bem? Começa você a se tratar bem. Quando eu vejo o Feb fazendo isso, o apóstolo é um mestre de relacionamentos humanos, é um pastor em experiência e sabe o valor de tratar as pessoas pelo nome e fazer-lhe elogios encorajantes. Pastor, mas não tem, faça elogio encorajante, entendeu? Quando é para você, você quer elogio encorajante. Quando é para os outros, não, Senhor, faça elogio encorajante. Encoraje teus filhos, encoraje teu esposo, encoraje tua esposa, encoraje teus companheiros, tuas companheiras, faça elogio encorajante. Você vai ver as coisas mudar na tua casa, você vai ver as coisas mudar no teu grupo, na tua diretoria você vai ver as coisas mudar. Por que dá sempre impasse, pastor? Porque você não sabe fazer elogio encorajante, você só sabe criticar. Febe era uma mulher que ela soube valorizar o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo retribuiu, sem ela saber. O apóstolo Paulo, ela nem sabia o que estava escrito na carta, a carta estava fechada, diácono Gelson. Ela só foi descobrir quando estava lendo diante da igreja. Ei, a tua honra, você não sabe quando vem, mas ela vem. Ela vem. Além disso, o apóstolo Paulo faz referência a Aquila e Priscila, proeminente casal que foram expulsos de Roma pelo edito de Cláudio em 49 depois de Cristo. Era um casal de missionários que, por causa daquelas, nós já conversamos no começo do livro de Romanos, aqueles impasses de judeu e romano, circuncisão, não circuncisão, era para obrigar o povo lá a obedecer às leis, essas coisas. O Cláudio, o imperador Cláudio, fez o edito para expulsar todos os judeus lá de Roma, todo mundo para fora. Atos capítulo 18, versículo 2, vem assim, e achando um certo judeu por nome Aquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. Com eles quem, pastor? Com o apóstolo Paulo. Por que eles se ajuntaram? Porque servira a Cristo na cidade de Corinto, onde Paulo os acompanhara.
Atos capítulo 18, versículo 3, diz que Aquila e Priscila, eles tinham a mesma profissão que o apóstolo Paulo. Atos capítulo 18, versículo 3 diz: e como era de ofício, que quer dizer profissão, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. O apóstolo Paulo fazia tenda, e Aquila também era fazedor de tenda. Então quando os dois se encontraram ali em Corinto, os dois continuaram fazendo tenda, até que o imperador Cláudio morresse, e o imperador morreu, eles voltaram para Roma. Depois viajaram juntos para Éfeso, e deve ter sido ali que o casal arriscou a sua vida por eles. Esse casal Aquila e Priscila, segundo o capítulo 16, versículo 4, lê lá para nós, em Romanos. Abre a Bíblia lá. Os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças. Olha só, quem, pastor? Aquila e Priscila. Por que o apóstolo Paulo recomenda também Aquila e Priscila aqui no capítulo 16? Porque Aquila e Priscila precisavam ser honrados. Eles colocaram a cabeça deles ali, tipo assim, como diz a Bíblia no original, colocaram debaixo da navalha do machado, para defender o apóstolo Paulo em Éfeso. O apóstolo Paulo estava ali sofrendo em Éfeso, e Aquila e Priscila foram lá e colocaram o seu pescoço também junto ali, ó. Não, apóstolo Paulo, se você está aí, nós estamos junto com você, nós não abrimos mão, vamos pregar, vamos, se é para sofrer, vamos sofrer junto. E diz o apóstolo Paulo aqui, ó, que esse casal botou a sua cabeça também, entendeu? Por isso que foram reconhecidos. Além do mais, Paulo envia saudações a Epeneto, capítulo 16, versículo 5. Esse camarada, Epeneto, foi o primeiro convertido da Ásia, sendo Éfeso a capital da Ásia Menor. Esse irmão aqui, ó, do capítulo 16, versículo 5, continua ali, Benedito não fala. 16, versículo 5. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epeneto, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Se é a primícia, é a primeira alma da Ásia que foi ganhado. Então, se um dia alguém perguntar, pastor, qual foi a primeira alma da Ásia? Esse nome aqui, Epeneto, esse irmão aí, a primícia, o primeiro convertido da Ásia, tá? Quando eu vejo algo interessante, eu destaco algumas preciosas lições aqui. Primeiro, os crentes, meus irmãos, eles fazem parte da família de Deus, e você precisa saber que tipo de família você está fazendo parte. Porque tem família dizendo que é família de Deus, mas não é família de Deus, só usa o Deus para dizer que é cristão, mas não tem nada a ver com a família de Deus. A família de Deus é diferente. A família de Deus fala uma linguagem diferente. A família de Deus tem um andar diferente. A família de Deus tem uma conversa diferente. A família de Deus tem uma direção diferente. A família de Deus tem uma identidade diferente. A família de Deus tem um DNA diferente. Tem uma nacionalidade diferente. E dá de se destacar de longe. A família de Deus não negocia, não trai. A família de Deus tem duas marcas distintas. Primeiro, unidade e diversidade. A família de Deus, ela tem duas marcas distintas: unidade e diversidade. Como destaca, com respeito à diversidade, podemos notar que na lista de Paulo há homens e mulheres, escravos e livres, pobres, ricos, gentios e judeus, mas todos estão em Cristo. E é essa união com Cristo que fornece a base para a unidade da igreja. Nós temos diversidades aqui. Nós temos do sul, nós temos do norte, nós temos preto, branco, nós temos alemão, italiano, bugre, aborígena, australiano, nós temos tailandês, diversidades. Nós temos pobres e ricos, graças a Deus.
que aqui não tem nenhum pobre, são todos ricos. Mas nós temos, eu venho de uma igreja onde tem pobres e ricos. A igreja que Jesus presidia lá na sinagoga, aonde entrava os grandes doutores, ia lá no gasofilácio e fazia aqui, ó, aquela montoeira de moeda, mas também tinha pobre, a viuvinha que entrava lá e dava tudo que tinha. Plim. Diversidades. E Cristo fornece a base da unidade dessa igreja. Sabe por que que nós não discriminamos? Não existe discriminação na igreja, por causa que além da diversidade existe a unidade. A unidade, meus irmãos. A diversidade da igreja pode ser notada pelo gênero, classe social, raça. Na igreja de Roma havia homens e mulheres servindo a Deus. Dentre as 26 pessoas saudadas nesta carta de Paulo, 9 são mulheres. Diversidades, mas existia unidade. Aqui no capítulo 16, 26 pessoas são saudadas e 9 são mulheres. Quando eu vejo na igreja de Roma, pobres, ricos, escravos, livres estavam juntos nesse labor. Na igreja de Roma, judeus e gentios faziam parte da mesma família. Não existe isso. Judeus e gentios não existe. Mas quando nós estamos em Cristo, existe. Não existe um traficante agora servir a Deus, um ex-traficante servir a Deus, junto com um delegado de polícia que serve a Deus. Para o mundo lá fora não existe, mas para Deus existe. A unidade. Falando ainda, na igreja de Roma, os judeus e gentios faziam parte da mesma família. Na igreja de Deus, a unidade, diversidade. Quando o comentarista acha muito provável que o Aristóbulo, mencionado aqui no capítulo 16, versículo 10, seja um neto de Herodes, o grande, e amigo do imperador Cláudio, e que Narciso, do capítulo 16, versículo 11, seja ninguém menos que o conhecidíssimo, rico e poderoso liberto, que exerceu grande influência em Cláudio. Quem foi Cláudio? O imperador que mandou todos os judeus embora de Roma. E agora o apóstolo Paulo manda saudação para esses irmãos de grande influência, grandes políticos, que eles estão aonde? Na casa do Senhor. E eu vou provar para vocês. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, havia pessoas da corte imperial convertidas. Por que que nós não podemos conseguir converter um diplomata, um grande, um presidente, um deputado? Por que não? Se o apóstolo Paulo tinha convertidos na igreja do alto escalão, tinha pessoas pequenas, mas tinha pessoas grandes também. Mas pastor, não dava impasse? Não, por causa da unidade. Lá no Brasil tem igrejas que não tem unidade. Lá no Brasil tem igreja que se entra um pobre e senta do teu lado, você pega e muda de banco. Quem sabe aqui na Austrália pode ter também, mas eu nunca vi, graças a Deus. Na igreja, tem igreja por aí, que se entrar um bêbado dentro da igreja, os camaradas saem tudo. O cara fica sozinho lá. Um drogado, maconheiro, uma prostituta, um homossexual, uma lésbica. E ainda diz que nós estamos preparados para ganhar almas. Primeiro nós temos que estar preparados para receber o doente. Que quando eles entram na porta da igreja, já ficamos assim, ó, de cima e embaixo. Jesus, misericórdia, filho, senta do lado de cá. Igreja que não tem unidade, diácono Modaelo, não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, ela tem unidade. Tanto é que os fariseus pensavam que tinha unidade, mas quando via Jesus almoçando com os publicanos, eles ficavam bravos. Meu Deus do céu, olha lá, almoçando com os publicanos, né, que já se viu. Quando via Jesus lá no poço conversando com a samaritana, nossa, conversando com uma prostituta, onde é que já se viu isso?
Mas como é que você quer ganhar almas? Como é que você quer ganhar almas? Se você não sair pescar peixe grande, você não vai ganhar. Eu sei que tem muito cristão que gosta de ficar na terra, mas o seu barquinho, irmão, presta bem atenção, nunca vai encher de peixe. Eu sei que não é fácil sair a campo. Eu sei que não é fácil sair ao alto mar. Mas uma coisa eu provo para você: quem sai para o alto mar na direção de Deus, ele precisa, irmã Marivone, clamar socorro para outros barcos, porque o barco dele está quase da pique de tanto peixe. Peixe é almas. Quem não sai, passa fome. Aí vem que nem a mensagem do diácono Modaélio no sábado passado: Jesus vai procurar alguma coisa no teu cesto? Não tem nada. Quando eu vejo em Filipenses capítulo 4, versículo 22, olha só, a Bíblia diz assim, ó: todos os santos vos saudam, mas primeiramente, ou principalmente, os que são da casa de César. Quem era César? Imperador. Quem eram os da casa de César? Os políticos, os soldados, os grandes aristocratas. E o apóstolo Paulo, na carta de recomendação aqui aos romanos, mandado pela irmã Febe, o apóstolo Paulo menciona: ei, eu quero saudar também os irmãos, os santos. Olha só. Aí você fala para mim: pastor, não sei por que eu estou nessa prisão, eu não sei por que eu estou passando essa dificuldade. O apóstolo Paulo sabia que o porquê que Deus tinha permitido ele ir ser preso lá em Roma. Pastor, mesmo ele sabendo que ele queria, o sonho dele era ir para a Espanha, mas Deus leva ele para Roma, coloca ele dentro de uma prisão domiciliar. E agora o apóstolo Paulo começa a evangelizar os soldados. Daqui a pouco aparece um advogado lá, quem sabe, vai lá tentar tratar a causa do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo dá-lhe Bíblia nele, vai ganhando alma, e vai convertendo a casa de César, a ponto de quando o apóstolo Paulo escreve uma carta, recomendando: ei, os santos da casa de César. Interessante. No que concerne a unidade, precisa salientar que ela não é feita pelo homem, mas por Deus. Não criamos uma unidade na igreja, ela existe. Sabe por quê? Você não consegue criar. Deus já criou. Deus só está dizendo: agora viva essa unidade. Viva. Sabe por que Deus mandou betumar a arca por dentro e por fora? Por quê? Porque ninguém consegue tapar as gretas, mas Deus tapa. Ninguém consegue fazer eu viver em comunhão com o meu irmão, até com a minha esposa, com meus filhos. Ninguém consegue, porque eu sou de uma personalidade, ela é de outra. Mas o Espírito Santo, se ele estiver no meio, ele fecha as brechas, fica lisinho, perfeito. Não tem gretas. Sabe por que às vezes tem gretas? Porque você não dá lugar para o Espírito Santo. Você não deixa o Espírito Santo seu centro aí na tua casa, aí na tua família, aí no teu casamento. Aí só tem greta, entra barata, entra rato, entra tudo. Entendeu? Vamos lá, segunda coisa, nós temos aqui, ó, é importante o papel do cuidado mútuo da igreja. Pastor, no capítulo 16, versículo 3, versículo 6, 9, 12, nós vemos aqui, ó, Paulo, Priscila e Aquila eram cooperadores de Paulo. 16 e 3, o que diz ali? Meus cooperadores, saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores. Está vendo? Tudo se começa do diaconato, da diaconia. Agora você sabe, né? Pastor, mas cooperador não faz nada. Dá uma olhada para Priscila e Áquila aqui e toma um exemplo.
Priscila e Áquila foram reconhecidos pelo apóstolo Paulo, não como pastores bísteros e alguma coisa, não, foram reconhecidos como cooperadores, e ainda particular, meus cooperadores. Olha o carinho que ele tinha para com aqueles obreiros. O que diz mais? Priscila e Áquila eram cooperadores de Paulo, assim como Urbano. 16:9, Maria muito trabalhou pela igreja em Roma. Capítulo 16:6, Trífena e Trifosa trabalharam no Senhor também. Os verbos cooperador e trabalhar destacam, essa pessoa tinha as mãos dispostas para o trabalho do Senhor. Eles não eram pessoas que corriam do trabalho, eles queriam trabalhar. Agora nós vemos, os crentes devem ter a casa aberta para a igreja de Deus. Isso é interessante também. Olha aqui, os crentes, eles devem ter a casa aberta para a igreja de Deus. Capítulo 16, versículo 5, lê lá para nós. Saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epêneto, meu amado, que és a primícia da casa. A maioria das igrejas que foi aberto aqui na Austrália, do ministério Heaven Song, começou nas casas. A maioria começou nas casas, garagens, salões, sheds, salas, entendeu? Começou. Hoje nós temos esse grande templo aqui, que é uma bênção de Deus. Mas tem pessoas que estão aqui no culto hoje, que sabem aonde começou, sabe como começou. E aqui o apóstolo Paulo, ele reconhece isso, porque tem pessoas que não reconhecem mais. Tem pessoas que não olham para trás, não vê como foi difícil. Agora está bem, graças a Deus, nossa. Mas não olha o quanto foi sofrido, o fundamento, o início, né? Buscar, correr, vestir, ensinar, amar. Quando a Bíblia fala aqui, ó, Priscila e Áquila, nós temos aqui o Paulo salva os líderes dos 5 grupos em cujas as casas a igreja se reunia para adoração. E ali no capítulo 16, versículo 5, versículo 10, versículo 11, versículo 14 e 15, em destaque está um casal, Priscila e Áquila. Eles tinham vocação missionária. Sabe o que é vocação missionária? Vocação missionária não tem tempo ruim, não tem tempo bom. O negócio deles é fazer missão. Quem sabe olhava para Priscila e Áquila hoje, olhava para as roupas deles, era na missão. Olhava para o carro, gastado na missão. Olhava para tudo que eles tinham, era gasto na missão. Era feito missão. Cantava para missão, pregava para missão, ajudava, missão, falava, missão, tudo missão, 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 missão. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando deles, eu vejo algo interessante, a irmandade e o companheirismo. Aí eu vejo aqui a saudação paternal, uma saudação paternal, meus amados. E é tão interessante, quando eu falo dessa saudação paternal, eu vejo os crentes fazem parte da família de Deus. Os crentes fazem parte da família de Deus. A família de Deus tem 2 marcas distintas, nós já vimos, tá? E quando nós falamos, os crentes devem ter mãos dispostas para o trabalho, os crentes devem ter casa aberta, nós falamos, os crentes devem ter o coração aberto. Coração, pastor. Aqui, ó. Priscila e Áquila não apenas abriam a casa, mas abriram a igreja de Deus, mas também estavam dispostos a correr risco pelos filhos de Deus, defendendo a igreja, defendendo a causa, defendendo a camisa. Se houver uma perseguição, já está começando a perseguição,
Vai ter muitas pessoas que vai se tornar anônimos. Vão dizer: não vou falar mais de Deus, não vou falar mais de Cristo, não vou falar mais de nada. Por quê? Porque estão sujeitos a apanhar de muçulmanos por aí. Priscila e Áquila não tinha medo disso aí não. O próprio apóstolo Paulo falou nessa carta. Eles colocaram o seu pescoço à prova, arriscaram a vida para salvar o apóstolo Paulo. A palavra grega significa colocar-se sob o machado do executor, sob a lâmina do carrasco, e arriscar a vida em prol de outras pessoas. Você faz isso como cristão? Se arrisca a tua vida em prol de alguém? Se arrisca a vida em prol da tua família? Se arrisca a vida em prol de alguma alma? Você está conformado, acomodado, achando que Deus uma hora vai salvar? Não. Se você não arregaçar as tuas mangas e fazer as gotas de suor ou de lágrima começar a escorrer no teu rosto e na tua face, ninguém vai fazer isso por você. Ontem nós tivemos uma aula maravilhosa. Acho que foi uma das melhores aulas de teologia que nós já tivemos aqui na Austrália. Entendeu? Aonde você via os olhos brilhando e a palavra trabalhando. Mas nós temos que fazer alguma coisa. Nós temos que arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Ninguém vai fazer por nós. Priscila e Áquila, possivelmente isso aconteceu em Éfeso, onde Paulo enfrentou lutas maiores que as suas forças, ponto de desesperar-se da própria vida. Irmão, tu acha que o apóstolo Paulo não sofreu? Eu vou provar para você que a Bíblia diz: ei, ele não coloca peso além do que você possa carregar. O apóstolo Paulo recebeu peso além do que ele pôde carregar. Está na Bíblia isso, pastor? É para isso que nós temos culto de ensino. Abre a Bíblia, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8, lê bem alto. Você vai ver o testemunho do apóstolo Paulo. Aí você pega o versículo e coloca lá no Face: tudo posso naquele que me fortalece. Se você soubesse o que o apóstolo Paulo passou para dizer esse versículo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 8. Abre lá e lê bem alto. Olha só o que diz ali: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. Ei, quem é que está falando aqui? O apóstolo Paulo, mano. Escreveu 13 cartas no Novo Testamento. Quase a metade do Novo Testamento foi ele que escreveu. O camarada está dizendo que ele passou uma provação mais do que ele pôde suportar, irmã Juliana, a ponto de se desesperar da vida. Sabe uma pessoa que se desespera da vida? É que começa a pensar besteira. Aí você pega ali uma unha encravada, um calo na mão, e diz: meu Deus, eu não sei o que aconteceu, eu vou parar, eu vou desistir, eu vou largar, eu não vou fazer mais nada. E quer usar o tudo posso naquele que me fortalece? Dá uma olhada para o apóstolo Paulo, a provação que ele passou. E outra, não estava sozinho não, Priscila e Áquila estavam junto, botando o pescoço dele junto também, para defender a causa. Tá? Quando nós falamos ainda, nós vemos aqui o casal Andrônico e Júlias esteve com Paulo na prisão, 17:7. O que diz lá? Romanos 17, de Romanos capítulo 16, versículo 7. Bem alto, bem alto. Saudai a Andrônico e Júlia, meus parentes
parentes, irmã Clétis, por quê? Era da família cristã. Mas olha só o que eu acho interessante, cooperador irmão Osmir. Ele fala, meus parentes, irmã Eli, e meus cooperadores, meus companheiros de prisão. Ser amigo é fácil. Agora eu quero ver você ser companheiro. O companheiro, diácono irmão Marcelo, ele vai até para a prisão junto. Tem determinados amigos que quando vê você com problema, irmão Edson, eles fogem de você. O companheiro não foge não. O companheiro naquele versículo, irmão João, se está sofrendo, vou sofrer junto com você. Está sorrindo, vou sorrir junto com você. Vou me alegrar no tempo da alegria, mas vou chorar no tempo da tristeza também. É companheiro. Sabe quando Deus fala, além nós vamos aprendendo na teologia sobre família cristã, a esposa, ela precisa ser o quê? Companheira. O que é companheira? Companheira é aquela que está ali, ó, não só na hora da alegria, na hora da tristeza também, ela está do lado, ela está ali firme e forte do lado ali do esposo. Companheira. Pastor, mas está com dificuldade. Eu sou companheira das prisões, eu sou companheiro. O apóstolo Paulo está mencionando ali nome de duas pessoas que eram companheiros. Aonde? Nas festas, pastor? Lá nos barbecue? Não, nas prisões. Deixa eu dar um exemplo para você. Se José tivesse companheiros bons na prisão, não teve. Quando ele pensou que tinha um bom companheiro, o camarada esqueceu ele 2 anos lá. Precisou Deus colocar um sonho na vida de Faraó, para o copeiro se lembrar que tinha um amigo lá. Companheiro é aquele que está na hora de você, na hora da luta junto com você também. Esses são os companheiros. Quando eu vejo aqui o apóstolo Paulo, eu vejo que os crentes, eles devem ter lábios abertos para expressar o amor aos filhos de Deus. Lábios abertos. Priscila e Aquila não apenas abriram a casa para abrigar a igreja de Deus. Olha aqui, ó. Paulo era pródigo nos elogios. Acerca de Epênetre, diz que era seu querido. Olha que ele tinha lábios abertos para expressar o amor. Expresse o amor. Olha o exemplo do apóstolo Paulo, capítulo 16, versículos 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13. O que diz ali? O apóstolo Paulo, ele ressalta que Andrônico e Júlias eram notáveis entre os apóstolos. Olha que elogio. Destaca que Ampliato era seu dileto amigo. Chama Estaques de meu amado. Afirma Apeles é aprovado de Cristo. Destaca que estima Pérside. Olha só, informa que Rufo é eleito do Senhor. E destaca que sua mãe também foi mãe dele. Pastor, mas era mãe do apóstolo Paulo? Não, mas ele tinha ela como uma mãe. Eu já falei para muitas irmãs aqui. Eu já falei para ela, eu tenho você como uma mãe. Pastor, você é meu pastor, sim. Eu não posso ter mãe? Não posso ter mãe? Não posso ser amado como filho? Então quer dizer que eu sou um desertado, um órfão? O próprio apóstolo Paulo, irmão, presta atenção na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele pegou uma irmã da igreja e o considerou ela como mãe. O pastor da igreja, o que estava doutrinando a igreja, também precisava de afeto, carinho. Por que, pastor? Quem era esse camarada? Quem era? Olha que os elogios sinceros têm grande valor nos relacionamentos humanos. Paulo sabia disso e não hesitava em usar esse importante recurso. Quer que o teu departamento cresça? Não esqueça de elogiar. Não seja falso. Não seja hipócrita, não seja interesseiro. Porque tem pessoas que só elogiam quando precisa, quando não precisa. Entendeu? Quer que os teus companheiros, quer que as tuas irmãs, os teus irmãos, os companheiros de trabalho, eles estejam do teu lado como pessoas que colocam o pescoço no fio do... Quer? Então elogie eles.
Pastor, mas eles me dão trabalho. Aí que você tem que elogiar. Aí que você tem que elogiar, valorizar. A Bíblia diz: os crentes devem ser zelosos no serviço, mesmo quando anônimo. Olha aqui, essa é interessante. Na família de Deus há muitos heróis anônimos. E tem pessoas aqui que o apóstolo Paulo está recitando aqui, que nós nem conhecemos a história deles, mas o apóstolo Paulo conhece. Talvez o teu nome não aparece nos grandes rols, dos estatutos, das histórias, mas o teu nome tem uma história. Você faz parte. Talvez aqui o homem não escreve o teu nome, mas lá em cima está tudo registrado. Quem sabe aqui na terra você é um anônimo, mas lá no céu você é identificado. Deus deu um nome para você. Deus tem um livro para você. Ele tem uma história para você. Ele foi o princípio e Ele está sendo o fim na tua vida. Você não é anônimo para Deus. Há muitos santos cujos nomes não são destacados na terra, mas no céu eles são destacados. Quer ver? Olha aqui, ó, presta atenção. Esse tal irmão Rufo era possivelmente filho de Simão Cirineu. Você já vai entender. Olha aqui, no capítulo 16, versículo 13 a 15, ele menciona ali um tal irmão Rufo. Olha lá na Bíblia lá, presta atenção aqui. Rufo, irmão Rufo, filho de Simão Cirineu, o homem que carregou a cruz de Cristo. Marcos 15, 21. Abre a Bíblia lá, não se distraia. Marcos 15, 21. Quem foi esse tal Rufo? Quem foi esse tal Rufo? Quem foi? Bem alto. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, Ó, que por ali passava vindo do campo a que levasse a cruz. olha assim, ó, em 15 e 21 de Marcos, e constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Rufo, que por ali passava vindo do campo e que levasse a cruz. Esse camarada que carregou a cruz é pai desse menino que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, o Rufo. Agora imagina só, meus amados, a sua mãe, embora não mencionada pelo nome, foi como uma mãe para o apóstolo Paulo. Capítulo 16, versículo 13 a 15. Lê bem alto para nós, de Romanos. Saudai a Rufo, eleito no Senhor. Saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe e minha. Saudai a Sinorito e Flegonte, e a Hermas e a Patrobas, e a Hermes, e aos irmãos que estão com eles. Saudai a Filólogo e a Júlia, a Nereu e a sua irmã, e a Olimpas, e a todos os santos que estão com eles. Saudai-vos uns aos outros como santo ósculos. A igreja de Cristo vos sauda. Olha quantas pessoas anônimas ali, mas alguns nós conhecemos a história, principalmente esse tal de Rufo, tá? Agora me diz aqui, ó, que progenitores tinha Rufo? Um pai que carregou a cruz do Salvador e uma mãe que adotaram o seu maior apóstolo. Agora me diz uma coisa, o apóstolo sauda muitos irmãos e muitos santos, sem declinar seus nomes, gente desconhecida na terra, mas cujos nomes estão arrolados no céu. Imagina o apóstolo Paulo agora, saudando o filho de um homem que carregou a cruz de Cristo. E outra, a esposa desse homem adotou o apóstolo Paulo como um filho na casa dela. Imagina quanta experiência, né? Imagina o apóstolo Paulo que não teve contato com Cristo pessoalmente, e sim só lá quando ele teve encontro com Cristo. Agora imagina o apóstolo Paulo sentado naquela casa, conversando com aquela mãe. E aí, me diz, como é que foi a experiência do teu marido de carregar a cruz? Pensa nas horas de conversa, Mazélia.
Quem sabe eu conjecturando, aquela mãe lá, mãe de Rufo, e Rufo sentado na mesa tomando café, e ela falando assim: olha, o meu marido falou que os soldados fizeram ele carregar a cruz, mas ele disse que então quando ele estava carregando a cruz, era muito pesada a cruz de Cristo. Ele, quem sabe, falou para a esposa em casa: mulher, esposa, eu olhei para aquele homem, estava todo desfigurado. O apóstolo Paulo recebeu de bandeja essa experiência. Estava ali na casa do camarada, do homem que carregou a cruz de Cristo. Quando a Bíblia fala, nós vemos algo interessante. Os crentes devem ser afetuosos em seus relacionamentos interpessoais. O que é isso? Na igreja primitiva, os ósculos, o que é ósculos? É cumprimento. Os ósculos santos eram forma afetuosa e calorosa, cumprimento e demonstração de amizade, especialmente antes da celebração da ceia. Todo mundo se cumprimentava, todo mundo se abraçava. Por isso que Judas antes da ceia se mandou embora. Porque como é que ele vai cumprimentar uma pessoa? E ele cumprimentou, ele deu um beijo, entendeu? Olha aqui, ó, a Bíblia diz, concordo quando Calvino diz: não me parece que Paulo exigia a observância dessa cerimônia, senão que exortasse a prática do amor fraternal, para que se diferencie das amizades profanas do mundo. Irmão, o cumprimento do cristão é diferenciado do cumprimento lá do mundo. Muitas pessoas me mandam mensagem, muitas pessoas ligam para mim, eles cumprimentam bem assim: oi pastor. E eu falo bem assim: a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. O nosso ósculo, o nosso cumprimento é diferenciado, meu irmão. Toma vergonha na cara, nós é a paz do Senhor, somos cristãos. Se você tem vergonha de ser cristão, Ele não teve vergonha de morrer na cruz por você. É a paz do Senhor, Ele não tem nada desse negócio de oi. Esse oi aí não tem nenhuma profecia que me abençoe. Agora a paz do Senhor seja contigo, tem. E nós precisamos ter paz para dizer: paz do Senhor, paz do Senhor. Você chega numa pessoa ali amargurada, uma pessoa triste, uma pessoa desesperada, e diz bem assim: ó, a paz do Senhor, minha irmã. Parece que aquilo lá joga um balde de água fria na vida dela. Agora chega lá: oi. Cristão que nasceu no Pentecoste, cristão que vive no meio das brasas, tem um cumprimento gelado e mundano. Não é pecado você cumprimentar com oi. Mas o apóstolo Paulo aconselha nós a saudarmos com os ósculos santos, cumprimentos santos. Nós somos santos, nós somos separados do mundo, temos que andar diferente do mundo, e o nosso cumprimento, o nosso carinho também é diferenciado. E interessante, eu dou a paz Senhor para tanta gente que eu esqueço que às vezes estou dando a paz Senhor até para o incrédulo lá. E o incrédulo faz o quê? Amém, pastor. Tem incrédulo que aceita, tem incrédulo que recebe, tem incrédulo que diz a paz do Senhor, e tem cristão que tem vergonha de dizer a paz do Senhor, só dá a paz do Senhor dentro da igreja. Quando está lá no meio, lá na festinha, no meio dos ímpios, oi, vá, meu irmão, misericórdia. Se Jesus vier buscar a igreja e você estiver no meio dos ímpios, não sei não se você consegue subir. Porque você só consegue ser cristão quando está no meio dos cristãos. Quando está fora você não consegue ser. Você muda. Da tua boca tem que sair palavra de bênção. Paz do Senhor, paz seja contigo. Entendeu? Quanto mais você profetizar, melhor. Você nasceu para profetizar. Você é um profeta. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, em nossa cultura o aperto de mão e o abraço são emblemas de efusividade no trato uns com os outros. Mesmo que o gesto seja cultural, o princípio permanece. Devemos ser atenciosos e calorosos em nossos relacionamentos interpessoais. Olha só, naquela época a afetividade do relacionamento, o carinho e o cumprimento era com um beijo, e Judas veio e beijou Jesus.
Foi o sinal, ó, aquele a qual eu saudar. Entendeu? Naquela época era um beijo. Hoje é um abraço, um aperto de mão. Os judeus ainda cumprimentam com um beijo. Eles ainda estão nessa cultura, porque é da cultura deles, tá? Lucas 7, 36 a 50 fala onde Jesus, olha aqui, meus irmãos, a Bíblia conta e aponta 3 conjuntos de passagens nas quais o Novo Testamento faz referência ao beijo. Só existem 3 tipos de referências de beijo na Bíblia, e a primeira referência está em Lucas 7, 36 a 50, tá? Lucas 7, 36 a 50, onde Jesus diz a seu hospedeiro, Simão o fariseu: você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Olha só que interessante. Jesus falou ao hospedeiro, aquele irmão João que recebe lá na porta, o hospedeiro, o que deveria estar lá recepcionando. Jesus entrou na casa daquele camarada e o cara não saudou o que era para ter saudado. Por exemplo, se fosse no nosso dia, pelo menos dizia assim: Pai, Senhor, meu irmão, seja bem-vindo. Não, Jesus falou para aquele camarada: você não me recebeu com um beijo. Agora, essa mulher que você está criticando aqui, não beijou eu aqui, está beijando aqui. Não cessa de beijar os meus pés. Olha só, meus irmãos, ela poderia beijar o rosto de Jesus, não, que a mulher não tinha direito naquela época, então ela se jogou nos pés mesmo. E Jesus chamou a atenção desse discípulo, Simão o fariseu. Agora olha só, Lucas 7, 45, eis a lição: não só deve haver afeição, mas esta tem que ser expressa. É preciso haver um sinal de afeição. Por exemplo, os ósculos. Nós cristãos precisamos ter um sinal de afeição. Entrou uma pessoa na igreja, encontrou uma pessoa lá no mundo, você tem que ter afeição, você tem que ter ósculo, saudação. Outra parte, Lucas 22, 47 e 48, temos mais uma passagem. Irmã Cleonice depois se prepara para louvar. Lucas 22, 47 e 48 diz assim, ó: Jesus perguntou a Judas: e com um beijo que você trai o Filho do Homem? Jesus perguntou a Judas. Se fosse nos dias de hoje: rapaz, tu me abraçava, tu estava do meu lado, rapaz, tu estava comigo, tu sempre está aí, agora é assim que você me entrega, que você me trai? É com um beijo. Se fosse hoje, seria com um aperto de mão, presbítero Bonfário, que você me trai, entrega o Filho de Deus para ser crucificado. O amor não deve apenas ser expresso, mas tem que ser real. Tem muitas pessoas, irmã Marivone, que hoje te abraça, que hoje diz que você é uma bênção, mas na realidade não é verdade. É uma afeição falsa. Você cumprimenta, e aí, tudo bem, meu irmão, tudo bem, você é uma bênção, amém, graças a Deus, mas na realidade ele não está querendo dizer que você é uma bênção, está querendo dizer o contrário. Entendeu? Ainda bem que não é carnívoro, senão te dava uma mordida. Tá? É o espírito de Judas, traidor, beija, mas não é essa a intenção. A intenção do beijo de Judas era trair. E nós vemos algo aqui interessante, quando nós falamos aqui o ósculo trocado entre os membros da comunidade cristã, a igreja, este é o ósculo referido, Romanos 16 e 16, que diz: saudai-vos uns aos outros com santos ósculos, a igreja de Cristo vos sauda. Se coloca de pé. Quando eu vejo o apóstolo Paulo falando, 1 Coríntios 16 e 20 diz bem assim também: todos os irmãos vos saudam, saudai-vos uns aos outros com santos ósculos. Quando eu vejo 2 Coríntios 13 e 20, aí o apóstolo Paulo fala de novo: saudai-vos uns aos outros com os ósculos santos, todos os santos vos saudam. Não é só uma vez que a Bíblia fala que nós temos que ter cumprimentos santos. Glória. Não é só uma vez que a Bíblia diz que nós temos que ser diferenciado. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É por isso, meus irmãos, que você precisa estudar a palavra.
Irmã Cleonice pode louvar. É por isso que você precisa estudar a palavra. É por isso que o apóstolo Paulo deixou escrita essa carta para nós hoje. Por favor, quando estiverem entre vós, quando você sair na rua, onde você estiver, levanta a tua mão para o céu e diga bem assim: que a paz seja contigo. Quem sabe alguém esteja precisando dessa palavra. Pastor, mas eu estou passando por dificuldade, eu estou passando por provação, mas ainda você tem paz para dar, ainda você tem paz para dar. Então profetiza na vida do teu irmão, profetiza na vida da tua irmã. Saudai-vos a igreja com os santos ósculos. Aleluia, glória a Deus.